dia a todos. Bom dia. Alegria estar aqui hoje. Sempre muito bom. A recepção do Meimei é uma coisa que a gente tem que fazer notável. Toda vez que a gente chega aqui, o pessoal está lá na frente com um sorriso, recebendo a gente com tanto carinho. Isso é um diferencial. A gente sente falta de algumas pessoas, né? Hoje eu queria lembrar de que sempre que eu estou aqui, eu via sentadinha ali do lado o Manuelo, né? Que não está mais aqui com a gente. Mas não está mais aqui em corpo físico, né? Porque lá no nosso grupo de estudo, pelo menos tem um combinado. Desencarnou não é motivo para faltar na palestra ou no estudo. Aí que tem que vir, né? Então, a gente brinca, mas é isso, né? A vida continua e os amigos que a gente criou lá, esses laços, né, tão queridos, eles continuam aqui com a gente. Então, vai hoje a nossa homenagem a esses amigos que trabalham tanto aqui e, né, chega um momento que o corpo físico não dá mais conta de ficar aqui, então é a hora de deixar e partir para novas experiências, né, no mundo espiritual, depois retornando à Terra de novo. Hoje eu vou falar de uma pessoa que também é muito especial para mim. Eu estudo a vida da Dona Amália já há muitos anos, né? Há muitos anos. E eu deixei até assim os últimos, talvez 10 anos aí por aí, que não falei mais muito dela, deixei, né? Passou um período da minha vida que eu fiz bastante palestra, estudei muito, né? A vida dela. E depois passou um pouco esse período, a gente tem essas fases, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de vir aqui e trazer os textos de Kardec, né? Eu acho que a gente tem tanto ainda a aprender, né? Tão profundo, tem tanta beleza, tem tanta coisa que pode modificar a nossa vida, que eu gosto de ir nos textos diretamente de Kardec. Mas essa semana, algum tempo atrás, preciso contar aqui, fazer essa introduçãozinha, vocês me permitem, minha filha me pediu um livro, ela estuda muito, né? E ela falou, mãe, eu quero um livro espírita, mas eu não quero um livro de Kardec, não. Ela achava que a gente já... Ela falou assim, eu quero um outro livro, dá um livro da vida de uma pessoa, eu queria alguém que estudasse muito, Kardec. Eu quero um espírita que estuda muito, Kardec. Aí eu falei, peraí, eu vou te dar um livro da vida da Dona Amália. Mãe, tá bom. Minha vida, né? Chama um livrinho que são textos, ela mesma contando sobre a vida dela. E aí a Gabriela me mandou uma mensagem no meio da semana com um print de um texto, né, de uma página do livro falando, mãe, que mulher é essa? O que é isso, né? Uma mulher incrível, uma estudiosa incrível, que viveu, olhem a época que ela viveu, né? Ela foi contemporânea de Kardec. E aí quando a minha filha me falou isso, me deu uma saudade, né? Me deu uma saudade dela, assim, que às vezes a gente tem que seguir o coração, né? Então, a Dona Amália foi essa mulher que viveu no século XIX, né? Numa época em que a vida da mulher era muito difícil, né? Se hoje a gente vê algumas dificuldades, naquela época, mais ainda, né? E ela nasceu com uma porção de probleminhas, né? Então, assim, foi uma encarnação realmente de prova, né? A gente sabe que a gente faz essas escolhas que são necessárias à nossa evolução, né? Mas até a gente entender isso, a gente passa sim por sofrimentos, e foi o que aconteceu com ela. Então ela viveu numa época muito difícil, em que as mulheres tinham muitas dificuldades, e ela conseguiu superar tudo isso com a ajuda do Espiritismo, com a ajuda sim dos livros de Allan Kardec, com a ajuda sim da comunidade espírita da época. Então é importante a gente conhecer também a vida dessas pessoas, porque, claro, cada um de nós tem os seus problemas, né? Problema é problema, nós não vamos olhar o problema do outro e achar que o nosso é menor ou maior. Não, problema é problema, dor é dor, né? Não tem maior nem menor.
A dor é aquela que eu estou sentindo, o problema que eu estou sentindo. Mas quando eu olho pessoas assim que são exemplo, né, de superação, isso nos ajuda também a gente enfrentar as nossas dores. A gente olhar e falar assim, puxa, tem jeito. Puxa, olha o que ela fez, né? Então assim, eu consigo também trazer o exemplo dela para a minha vida. E esse é o nosso objetivo aqui. Quando a gente conhece o que ela passou, como ela viveu, eu consigo talvez trazer um pouquinho do exemplo dela para nossa vida. Então, hoje eu queria falar um pouco dessa senhora, né? É muito conhecida lá na Espanha. Aqui no Brasil também, o livro dela talvez o mais conhecido é Memórias do Padre Germano, mas tem muitos outros livros. Memórias do Padre Germano é uma página linda da vida dela, né? O Padre Germano foi aquele amigo, companheiro, né, que ela conheceu quando ela começou a exercer a mediunidade, e ele conduziu os trabalhos dela, né, na mediunidade. Então, foi aí que ela produziu muito. Ana Amália escreveu muito, muito mesmo. Para aquela época, né, para uma mulher e para uma menina que nasceu praticamente cega, foi assim um feito incrível mesmo. Então, ela nasceu em Sevilha, né, em 1835, e o que aconteceu? Com 8 dias, né, o bebezinho ainda, a mãe percebeu que a menina era cega, né? Foi um desespero. Ela mesma conta que a mãe disse anos depois que naquele momento que ela percebeu que a menina não enxergava, né, mais um problema, né, uma menina, né, numa época difícil e sem a visão. A mãe chegou a desejar que a criança não sobrevivesse. Porque o que ia fazer? Eles não eram ricos, não tinham recurso, né? Numa época que era muito difícil a cura, né? Então, assim, naquele momento ela nem pensava em cura. Mas o que aconteceu? Ela tentou, né, com alguns médicos da época, não conseguiu nada e foi encontrar a solução com um farmacêutico, né? Ela não diz exatamente como, mas parece que a menina recobrou um pouco da visão. A mãe da Dona Amália era uma mãe muito cuidadosa. A gente sabe muito pouco sobre o pai, muito pouco. Ele não se sabe, parece que ele morreu, não sei se ela já tinha nascido, porque a mãe conta que elas viviam da herança deixada pelo pai dela, mas não temos notícias. A mãe casa de novo, ela tem um padrasto, mas esse segundo pai também quase não aparece na vida dela. A ligação muito forte é entre as duas, entre a mãe e a filha. Essa mãe, quando percebeu que a menina, né, tinha problemas de visão, então ela disse, eu tenho que dar um jeito de fazer com que essa menina consiga sobreviver. A mãe também parece que pressentia que não iria viver muito, mas ela viveu até a Amália completar 25 anos. Então, viveu um tempo que ela conseguiu preparar a menina. E o que ela pensou? Vou fazer com que essa menina tenha maneira de sobreviver. Ela precisa aprender a ler e escrever o mais rápido possível, tanto que com 2 anos, para aquela hoje é normal, né? Hoje os bichinhos, meu Deus do céu, essas crianças estão nascendo já, né? Já nasce, parece que já sabendo ler, né? Mas naquela época não era comum, nem era comum meninas serem educadas, né, nas escolas mesmo, né? Recebiam educação em casa, sendo preparadas para o casamento, para a vida familiar, tal. Não nas escolas, né? Era raro. Mas a mãe cuidou disso. Então, com 2 aninhos, a mãe já começou a ensinar a menina a ler e escrever. Com 5 anos, ela já lia e escrevia perfeitamente. E aí a mãe dela já pôde perceber que ela era dessa área. Ela era das letras. Não só na escrita. Com 18 anos, a Amália publica já poesias, mas não era só nisso. A menina tinha uma sensibilidade para muitas outras coisas, né? Então, a gente percebe quando
a criança ela é voltada para a arte, né? Para a poesia, para a observação detalhada das coisas da natureza. Isso mostra a evolução anterior do espírito. Então a gente vai vendo, dá para olhar para a vida dela e a gente tirar as lições que o Espiritismo nos ensina desse exemplo da vida dela. Então assim, ninguém constrói isso aqui nessa encarnação, né? Existe uma evolução anterior. Anos depois, com o contato mediúnico, a Amália disse que tinha algumas recordações de encarnações anteriores, em que uma delas ela foi um poeta. Ela foi um homem, um poeta, ela não diz quem foi, mas ela disse que ele era muito rico e famoso. E aquilo tinha sido para ela a dificuldade, né? Era aquela encarnação que tinha criado alguns problemas morais na vida dela. Então, depois que ela conheceu o Espiritismo, ela chegou à conclusão que essa encarnação que ela teve como Amália, né, com esse canal aberto à literatura, à poesia, às artes e tal, mas, por outro lado, com muita dificuldade física e financeira. Muita dificuldade financeira, né? Isso tinha sido uma escolha devido àquela encarnação em que ela acabou talvez abusando um pouco dos recursos que ela tinha. Isso são as escolhas que a gente faz. É assim. É punição, ela foi rica, não vou olhar por esse lado. Não, são escolhas que nós fazemos para o aprendizado. Toda encarnação, nós não nascemos aqui para sofrer ou para fazer um mal muito menos. Nós encarnamos para nosso aprendizado, para desenvolvimento do nosso espírito. Então, a gente faz essas escolhas antes de vir, baseado nas nossas experiências que a gente teve nas encarnações passadas. É assim que acontece. Bom, com 25 anos, mais ou menos, a sua mãe desencarna. E aí começa um momento assim, muito, muito difícil para a Amália. Porque a mãe tinha sido muito cuidadosa com ela. Muito cuidadosa. Tinha criado a menina, ainda que elas eram pobres, tinha criado a menina com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho. Né? Cuidando para que a menina não sofresse mais do que ela já sofreria por causa da falta de visão. Então assim, aquele farmacêutico curou mais ou menos, né? Ela nunca enxergou direito. Tinha fases da vida dela em que ela só via vultos e ainda assim ela se dedicava a estudar e a escrever. Ela não teve relacionamento com outras pessoas, ela mesma conta que teve um quase namoradinho, né? Que ela se encantou com o menino, mas descobriu que ele já estava comprometido, que ele ia casar. Então, ela não se relacionou com ninguém. Ela não constituiu uma nova família. E ela vem dizer para nós depois que a família que ela teve depois foi a família espírita, o grupo espírita que a acolheu. Mas até ela chegar lá, nessa fase em que ela perde a mãe, ela se viu num momento assim muito difícil de falta de esperança na vida. Ela chegou a pensar e a arquitetar o suicídio. Porque ela dizia, o que eu tenho para fazer aqui nessa vida? Né? Uma mulher sozinha, solteira, sem ninguém, morre a mãe, que era a segurança dela. Os familiares dela, ela tinha alguns familiares por parte do pai, né? Os irmãos do pai dela, mas que não a acolheram. E aí o que fazer nessa situação? Que opções ela tinha naquele momento, morando lá em Sevilha? Ela morou um tempo com uma amiga da família, mas foi humilhante. Dá a impressão assim que ela trabalhou na casa dessa amiga e foi um período assim também muito difícil. Ela não sabia o que fazer, ela não tinha para onde ir. Vendeu
as poucas coisas que tinha, foi morar num quartinho lá em Sevilha. Não tinha quase opções de vida. Aí nesse momento, uma das amigas, olha o que são os amigos, né? Tem hora que isso é bem característica do espanhol, viu? Eles não fazem rodeios. Não sei se tem algum espanhol aqui, mas são bem diretos nessa parte. São bem diretos. Então, olha o que o amigo trouxe um trechinho aqui, tem muita coisa escrita sobre isso, mas olha o que uma amiga da mãe dela falou para ela quando ela se viu sozinha, né? A amiga falou assim: que farás tu no mundo? Nada de proveitoso. És pobre, e pobre nas piores condições, porque tua mãe te criou com os hábitos de uma grã-duquesa. Não sabes sair na rua com uma trouxa de roupa, nem com uma cesta, nem andar mal vestida. Não podes te empregar, porque tua falta de vista te faz cometer 1000 pequenos desastres. Os únicos parentes que tens, que são os irmãos, o irmão de teu pai e os filhos, não te querem porque as desavenças de família nunca criaram afetos. E tudo mais que farão será atender-te 3 ou 4 meses e graças que o façam. E logo, o que farás? O melhor é que te consagres a Deus e evitarás muitíssimos desgostos. Olha só, o que você faz com uma pessoa que fala isso para você, né? Que coloca essa realidade. E era verdade. Você não estava falando mentira. Era isso. Essa era a situação. O que fazer naquele momento? A última recomendação aqui é que te consagres a Deus. O que é isso? Ir para um convento, que era o que tinha, né? Lá ela teria abrigo, lá ela teria comida, lá ela, né? Era a solução ela ir para um convento, mas não dava, porque a Mari era um espírito livre. Ela ia às igrejas, sua família, a mãe era católica, elas iam à igreja. E olha o interessante, ela admirava a arquitetura. Imagina Sevilha, né? Sevilha é uma cidade linda, né? As igrejas são lindas, passaram por lá, né? Foi uma cidade de reinados, né? Os romanos passaram por lá, edificaram algumas coisas, os árabes, né? Tem construções maravilhosas, depois os católicos. Então, assim, é uma cidade linda, com templos lindos. Ela admirava tudo isso, admirava a arquitetura, mas ela dizia: não encontro Deus dentro dos templos. Onde ela ia achar Deus? Na natureza, nos parques, nas praças, embaixo das árvores. E essa é uma característica também para quem leu, para quem não leu ainda, é uma leitura muito gostosa. Memórias do Pai de Germano, né? Porque ele era desse jeitinho, né? Ele dizia que onde ele era feliz, né? Junto com o sultão, o seu cachorro, né? Embaixo de uma árvore, pregando aos pequeninos, que ele dizia, às crianças, às pessoas que se interessavam pelas coisas de Deus e não dentro dos templos. Nós não estamos falando aqui mal dos templos, não é isso, né? Mas é que aquilo tudo, aquela pompa toda, não tocava o coração dela. Onde ela sentia Deus era no contato com a natureza. Então ela acreditava em Deus, sim, mas não era em lugares fechados. Então imagina se ela conseguiria ir para um convento, viver num lugar fechado como esse. Não ia dar certo. Então ela disse que não dá. Recebeu algumas outras propostas, né? Porque sempre tem um amigo que quer ajudar e tal, né? Então tinha um senhor lá de meia idade, né? Enfermo. Aí falaram assim: casa com ele, né? Aí você pelo menos vai ter, né? Vai ter uma casa, alguma coisa. Não, né? Se ela não queria casar com Deus, que era ir para um convento, imagina casar com um senhor idoso, enfermo, que ela teria que cuidar, né? Mas imagina, naquela época era uma
essas opções. E ela disse, não. Então, o que ela fez? Começou a costurar aquela proposta da família, você costura, né? Costura um pouquinho, que era o que ela sabia fazer, que era o que podia fazer naquela época. Costura, recebe uma ração de comida, recebe um salário, né? Alguma coisa, mas isso durou muito pouco. Durante um ano, como eu disse também, ela morou com alguém da família, né? Uma amiga da família, mas aquilo também não foi bom. Então foi um período assim de luta muito difícil. O que ela decide fazer? Ela decide mudar para a capital. Então ela decide ir para Madrid. Ela já tinha mandado algumas poesias e o que ela pensou? Imagina, viver da literatura, né? Viver das escritas dela não era fácil, não. Imagina, né? Hoje já é muito difícil. Imagina aquela época, né? Que não, como é que ela conseguiria publicar? Até para material, ela conta que ela não tinha material, não tinha papel, não tinha lápis, né? Ela mal tinha dinheiro para comer. Mas ela imaginou que mudando para a capital, ela conseguiria, né, alguma coisa melhor do que ela estava vivendo lá em Sevilha. E ela foi para a capital. Isso é muito comum também. Hoje as pessoas acabam indo, né, para as cidades grandes, para as capitais, em busca de oportunidade. Foi o que ela pensou. Tentou publicar sua poesia, claro que não conseguiu, e aí foi uma sequência de problemas. De novo, né, a gente lembrar a situação, é importante a gente pensar no contexto. Nós estamos no século XIX, né, numa sociedade que a espanhola era, né, fechada, preconceituosa, machista, eram muito, né, aquela época muito mais, né. Imagina, né, essa jovem moça, né, que sem ninguém chegou lá e ela foi depender da caridade. Aqui é um capítulo também que a gente precisa prestar atenção. O que é a caridade? O que é a verdadeira caridade? Ela recebeu a assistência material em muitos lugares. Recebia o que ela chamava de ração de comida, né? Era uma porção de comida. Mas e aí? O que vinha junto com isso? Então, para a gente pensar qual é o conceito de caridade ensinada pelos Espíritos, como entendida por Jesus, não é dar coisas. Faz parte do pacote? Faz. Claro que você vai alimentar aquele que tem fome, você vai dar o abrigo, o agasalho para quem precisa. Claro que sim, isso faz parte, mas não é isso. Não é isso. E isso ela sentiu na pele. E aí fica a reflexão para nós, né? O que a gente faz? Como a gente faz? É o como fazer, né? Lembrando que a caridade, como a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência e perdão. Junto a gente dá um prato, sim, mas isso não pode faltar. E isso faltou no que ela recebeu. Então ela começou a andar por lá para trabalhar no que ela podia, a vista cada vez pior, né? Então ela costurava, ela virou entregadora, ela fazia o papel de mensageira, né? Ganhava algum trocado, alguns centavos, né? E assim ela foi indo. E ela foi procurando também os templos. E foi aí que ela encontrou as senhoras da caridade, né? E que ela sentiu que era isso. Procurou essas igrejas buscando uma família. Nas igrejas católicas que ela procurou, ela não encontrou. São palavras dela. Onde ela foi encontrar? Nas igrejas evangélicas luteranas, porque ela via lá uma simplicidade. Então ela buscava o simples. Mas ela tinha uma mania, né? Dona Amália lembra que era da poesia, das letras, da literatura, do estudo. E aí ela encontrou também alguns problemas nessas igrejas, né? Porque ela fazia muitas perguntas. A vida dela é esse, né? Buscar respostas. E não é sempre que a gente
que a gente encontra, né? Como é que foi esse contato com as religiões, né? Como eu falei para vocês, né, ela acompanhava a mãe, até gostava das procissões e tal, mas o problema dela era com os templos. Outra coisa que ela questionava eram as preces em público, né? Então são alguns detalhes que eu gosto de falar para vocês, tem muitos outros, né? Mas para a gente trazer para a nossa vida, né? Que a prece que ela sentia que tinha efeito mesmo, era a prece feita do coração, era a prece em segredo, era a prece na intimidade, no recolhimento, que é o que os espíritos nos ensinam, através de Kardec, né? No recolhimento, é a gente estar voltado para nós. A prece que nós fazemos, claro, né? Que nós fazemos em grupo, que nós fazemos em família, né? É importante, a gente deve, claro que sim, deve fazer, mas quando a gente se recolhe, quando a gente busca realmente ajuda, quando a gente está com um problema, isso tem que ser constante. O que ela dizia, eu não preciso ir uma vez por semana num templo, num lugar para orar, não, é todo dia, na intimidade, é na minha casa, é numa praça, embaixo de uma árvore, em qualquer lugar onde eu me sinta bem. É aí que eu vou encontrar Deus. Então, esse conflito que ela tinha com as religiões. Quando ela começa a frequentar a igreja evangélica, então ela viu nesse ambiente, um ambiente mais de estudo, de diálogo e tal. Mas ela logo encontrou um problema, até que um pastor falou assim para ela. Se não está aqui, está um pouquinho mais para frente. Ela pensava o seguinte, né? Estes homens aí tão instruídos e que, segundo dizem, estão inspirados pelo Espírito Santo, não sabem explicar o porquê destas anomalias incompreensíveis e estas injustiças sociais. Apesar de repetirem que Deus é grande, bom e justo, para onde irei para convencer-me de que necessito que me expliquem? Então, ela buscava explicação para a situação da sociedade. Não era só dela, era da sociedade. Então, ela via muita gente passando necessidade, muita gente passando fome, muita gente sem ter onde morar. E aí? Por que Deus não vinha resolver esse problema? Por que tanta injustiça? Se Deus é bom, se Deus é justo. Ela buscava essas respostas e não encontrava. Esse momento dos bônus que ela recebeu foi um momento interessante da vida dela, em que parece que ela se encontrou com aquele do passado. Vamos ver se eu consigo passar para vocês o que eu senti quando eu li isso aqui, esse capítulo, né? Eles tinham, né, naquela época, e ainda tem hoje, lugares onde o governo, né, a comunidade oferece comida àqueles que não têm alimento. Já tinha naquela época. E as pessoas recebiam uns bônus, né, que eram um papel que você ia lá e com esse bônus você trocava por comida. Ela ganhou de uma amiga, né, esses bônus, então ela teria comida aí por um bom tempo. Mas ela tinha uma vizinha que também estava na mesma situação. Esse bônus era um prato de comida, mas a vizinha também estava na mesma situação. Então o que ela fez? Ela dividiu com a vizinha, né? Não comia sozinha porque ela sabia o que era a dor da fome. O lugar era longe para ela buscar esse alimento. Então ela também dividia com a vizinha isso, né? Um dia ia um, outro dia ia outro. Ela falou que a primeira vez que ela chegou naquele lugar, a visão daquele lugar foi muito impactante. Para quem já leu alguma coisa do que ela escreve, ela tem uma maneira peculiar de escrever, toda dela, né? Assim, é uma linguagem diferente, né? Que a gente não vê muito hoje, né? Então, ela contando aquele momento que ela entrou naquele lugar,
E o que ela viu foram pessoas com muito sofrimento estampado no rosto. Ela era pobre, né? Ela sabia da situação dela, mas ela havia sido criada com muito cuidado, né? Então, aquela visão não era comum na vida dela. E ela diz que chegar naquele momento, enfrentar aquela situação, ver tudo o que ela viu, ver aquelas pessoas passando fome, e ela diz assim, ó, viu que as mulheres que lá estavam levavam a morte na alma, idosos com roupas esfarrapadas, muitos pobres vergonhosos. Então o que ela viu foram pessoas sentindo vergonha de estar lá. Que não era só a fome que doía, era a fome e a falta de oportunidade, e a vergonha de estar lá porque recebeu um bônus, porque não conseguiu um trabalho, porque não conseguiu trabalhar e comprar o seu próprio alimento. Pessoas que se consideravam assim, falidas como pessoas, né? E isso fica para a gente pensar muito, né? Como é que a gente trabalha nas nossas instituições, como são, né? Tem muita coisa para a gente refletir aqui. E ela sentiu tudo isso. Ela disse que parecia que naquele momento foi como se ela tivesse saído do corpo. Foi como se ela tivesse voltado para aquelas encarnações onde ela esbanjou, onde ela teve muito e não aproveitou, onde ela não usou para o bem, talvez. Isso é uma reflexão dela, né? Aquele foi um momento como que caiu a ficha da encarnação dela, né? Mais ou menos assim. Que ela tinha que passar por aquele momento, por aquele impacto, por aquele, né? Eu estou aqui e eu estou aqui dependendo, né? Para me alimentar, eu estou dependendo dessa caridade. E ela saiu de lá leve. Então foi uma experiência de vida muito interessante. Ela diz assim, que ela saiu de lá leve, como aquele que deve uma grande quantia e diz ao pagá-la, graças a Deus que já não devo nada a ninguém. Então, parece que para ela, aquele momento foi um momento de, não, eu escolhi estar aqui. E eu consegui estar aqui. O que é importante nesse momento? Olha o que ela fez, ela ainda conseguiu agradecer. Reconhecer que estava quitando, talvez uma dívida, né? E agradecer a Deus. Então, o como passar pela prova. E ela nem era espírita ainda, hein? Ela nem era, né? E olha só, né? Por aí a gente vê, né, que esse crescimento, esse conhecimento, tudo que ela tinha, ela trouxe de outras encarnações. Como ela conheceu o espiritismo? Então, assim, passou por esses momentos de muita dificuldade na vida, e ela recebeu a indicação de tratar os olhos com um médico homeopata. O médico era, como ele mesmo diz, ele era um materialista de marca maior, né? Materialista mesmo, não acreditava em nada, mas era homeopata. E foi recomendado, disseram que ele tratava dos olhos, e ela foi consultar com ele, né? Foi pedir por caridade, porque ela não tinha condições. E ele sim era um homem caridoso, um homem bondoso. Ele falou, muito bem, eu vou te tratar, você vai seguir exatamente o que eu estou falando, e segundo, né, o que eu sei, em 1 ano você conseguirá enxergar novamente, né? Não somente vultos, porque ela via vultos. Você vai conseguir trabalhar e tal. Não se preocupe com o remédio que eu dou, né, mas você tem que seguir à risca o tratamento. E assim ela fez. E aí, ela ia, né, periodicamente, não sei se semanalmente, né, ela ia conversar com ele. E nessas conversas com ele, ela dividia as angústias que ela tinha, né, que eram muitas. E eram essas, eu coloquei aqui algumas perguntas que ela se
que ela se fazia na época. E que são perguntas que muitos de nós nos fazemos, sim. Sempre, eu já me fiz todas elas, né? Por que uns nascem ditosos, né, felizes, e outros desgraçados? São palavras dela, tá, gente? Eu estou usando as palavras que ela usava, tá? Hoje não se fala mais assim, né? Mas dá para entender. Por que ela recebeu tão grande castigo, né? Ela, sem ter feito nada de mal? Por que nascer naquelas condições se ela não fez mal nenhum? Que mal que ela fez? Né? Era o que ela pensava. Ela ouvia nas igrejas, quem crê em Jesus será salvo. Essa era uma das broncas dela. Não que ela não acreditasse em Jesus, mas ela dizia, e quem não conhece Jesus? Por que não vai ser salvo? Olha o que ela pensava. Isso ela ouviu numa igreja, né? E foi um dos motivos que ela deixou também a igreja evangélica. Aquele que tem a perniciosa mania de pensar e discutir não pode crer no que ensinam as religiões. Olha só, perniciosa mania de pensar e discutir. Era o que ela fazia. Ela tinha um monte de questionamento. Ela pensava, ela não aceitava as coisas como vinham. E aí? Ela disse que nesse momento, quando ela ouviu isso de um pastor, ela falou, não dá para ficar aqui, né? E levantou e saiu. Então, assim, ela se incomodava. E dividia com esse médico todas essas questões. Um dia o médico falou assim para ela, Amália, você sabe que eu sou materialista, eu não acredito em Deus, mas eu recebo lá em casa um jornalzinho, chama O Critério, é de uns novos loucos. É um pessoal aí que diz que existe espíritos, que eles se comunicam, que nós vivemos outras vidas, que o que a gente vive nessa vida é consequência das nossas escolhas do passado. Esse tipo de bobagem, ele falou. Eu não acredito em nada disso, mas eu acho que vai fazer bem para você. E ela já se interessou, né? Já se interessou. A gente usa esse jornalzinho lá em casa para dar risada na hora do almoço. A minha esposa lê, meu filho gosta também sobre as comunicações. Mas eu vou trazer para você. E ele trouxe. Ela disse que não podia ler, mas ela leu como pôde, né? Como pôde. Ele tinha proibido ela de ler muito, mas quando ele começou a falar dessas coisas, foi como se uma luz acendesse dentro dela. E aí ela foi ler O Critério. Quando ela voltou na próxima consulta, ela já falou assim, meu amigo, o Espiritismo é a verdade. E ela se encantou com o que ela leu. E ele diz, olha a ironia, você se tornando espírita pela mão de um materialista de raça pura, né? Ele diz assim, sou materialista mesmo. E foi. E aí ela começou, ela não tinha dinheiro, claro que ela não tinha dinheiro para comprar o jornalzinho. O que ela fez? Já escreveu para a Federação Espírita Espanhola, mandou uma poesia, se apresentou e aí começou a receber os jornais. Escreveu já para outra, né? Para outra editora, começou a receber os materiais também. E aí ela começou a ler. Em pouco tempo ela estava frequentando a Federação Espírita Espanhola, lá em Madrid. Ela disse que era aquele ambiente que ela buscava. Um ambiente de estudo, de discussão, de respeito, onde as pessoas se ajudavam, sim. E onde ela começou a encontrar as respostas para todas aquelas perguntas que ela fazia. A vista ainda não estava boa, mas ela disse que com o passar do tempo, lendo, né, se esforçando, fazendo o tratamento, ela disse que uma manhã ela levantou, foi para frente do espelho e ela sentiu como se neve caísse na cabeça dela. Ela sentiu um frio, uma sensação estranha e de repente ela abriu os olhos. Então ela voltou a enxergar completamente, né? Coisa que ela não fazia há muitos anos. Voltou lá no médico, né? O médico examinou e falou, olha, acho que estamos diante de um pequeno milagre. A
agora você se cuide, né? Aquele médico materialista. E aí ela começou a frequentar, a estudar, a escrever. Isso foi depois de 1870, Kardec já tinha desencarnado. Lembra que Kardec desencarnou no ano de 1869. Claro que a gente não pode falar com certeza, mas imagina-se que se ele estivesse vivo, provavelmente ela teria trocado correspondências com ele. Um dos grandes amigos da vida dela, José Maria Fernandes Cola Vida, né, foi importante, ele era chamado o Kardec espanhol, né, foi um senhor assim, muito importante no movimento espírita espanhol. Ele presenteou a Amália, claro que ela não tinha dinheiro para comprar as obras de Kardec, e ele deu toda a coleção, mandou de presente para ela. Ela disse que foi um dos momentos mais felizes da vida dela, quando ela recebeu todas aquelas obras, e agora sim ela podia estudar. Estudava e escrevia, frequentava, continuava costurando, trabalhando, mas aí ela começou a criar amigos, né, naquele movimento espírita. E uma das pessoas, o senhor Luiz, ele convidou ela para morar com a família na cidade de Barcelona. Foi lá que a Amália produziu todo o material dela, foi lá em Barcelona, foi lá que ela escreveu o Memórias do Padre Germano e todas as outras obras. Foi lá que ela, que um dia o seu Luiz chegou em casa, ela aceitou então morar com ele, né? Até foi por uma recomendação médica. O médico disse: morar no litoral vai fazer bem para você, então vá, né? E ela foi morar com a família dele, né? Na casa dessa família. Começou lá que ela conheceu um médium, porque a dona Amália, ela tinha uma mediunidade diferente, né? Uma intuição, ela não era psicógrafa. Como que ela escreveu todos esses livros, inclusive o Memórias do Padre Germano? O médium, Eudaldo, esse era o nome dele, ele recebia, ele era psicofônico, né? O espírito falava e ele falava, né? O espírito transmitia e ele falava. Não tinha gravador. A dona Amália era o gravador. Ela ficava do lado do médium, ele falando e ela escrevendo. Depois ela passava limpo e nas inspirações dela, ela escrevia muito, né? Mas não era diretamente psicografia. Então foi assim que ela foi trabalhando. Um dia o seu Luiz chega em casa e ele falou assim: Amália, você vai parar de costurar, porque ela fez questão de continuar trabalhando, costurando para se sustentar. Você vai parar de costurar e nós vamos fundar um jornal espírita, escrito exclusivamente por mulheres. Eu falei: quem vai ser a mulher que vai escrever? Você. Ele falou: você. Ela disse: não, mas eu não posso fazer isso. Pode e vai, porque nós temos muitas costureiras na Espanha, ele disse. Nós temos poucas escritoras na Espanha e nós não temos nenhuma escritora espírita. Então você vai escrever. E ela começa a escrever. Foi aí que ela lançou o jornal A Luz do Porvir, né? Foi esse periódico que ela começou a escrever, A Luz do Porvir. Ele escrito exclusivamente por mulheres, né? O primeiro artigo foi A Ideia de Deus, e vamos lembrar que a Espanha nessa época, a Inquisição ainda, né, fazia seus estragos. Lembram que o Auto de Fé de Barcelona aconteceu alguns anos antes, então a igreja ainda tinha um poder muito grande, né? O Auto de Fé foi em 61. A igreja ainda tinha um poder muito grande. Então, o que aconteceu? Ela publica esse jornal, já entra de castigo, né? Ele foi proibido. O que ela fez? Mudou de nome, né? Mudou o jornal de nome e começou a publicar. E aí foram muitos e muitos anos de publicação desses periódicos. Ela travou assim uma discussão muito grande com um sacerdote da época, que começou a debater com ela. Então esse sacerdote publicava coisas
chamando a atenção para o espiritismo, dizendo que aquilo lá era obra do demônio, que aquilo lá, os espíritos que se comunicavam eram só espíritos do mal. E aí ela travou com esse sacerdote uma discussão. Foram muitos artigos durante muito tempo, é um debate muito interessante, né? Tem pouca coisa publicada, infelizmente, né? Essas coisas acabaram se perdendo. Mas qual que é a nossa mensagem aqui? Mensagem final, né? Acho que já estamos, esse tempo, esse relógio não perdoa, né? A mensagem que a gente tem da vida dela e que eu queria dividir com vocês é essa visão que ela passou a ter depois que ela conheceu o Espiritismo, de que a vida na Terra é uma vida de aprendizado, que isso aqui é uma escola, mas que a verdadeira vida é a vida do Espírito. A Amália dizia que ela lutava por duas coisas: era o conhecimento, o desenvolvimento e o amor. Era isso o mais importante que a gente leva, não só para essa vida, mas para todo sempre. É isso que a gente leva. Nos dias de hoje, por que eu quis tanto falar dela hoje? Eu assim, me senti tocada, né, com saudade, como eu falei no início dela. Por causa disso, nos dias atuais, a gente está muito na superfície, né? Pouco amor, pouca profundidade. Talvez nós sabemos muito de muitas coisas, mas não com profundidade. Talvez a gente não se dedique como poderia se dedicar. As coisas são muito superficiais. Então, a mensagem dela é uma mensagem muito atual. É muito para hoje. É muito da gente, se a gente quer alguma coisa, e nós estamos aqui para aprender a sermos espíritos felizes. Não tem como passar por isso sem o amor. O amor, não estou falando de relacionamento, estou falando do amor àquilo que a gente faz. Assim aos relacionamentos, claro, mas a tudo que a gente faz. Ao nosso trabalho, aos estudos, ao trabalho na casa espírita, a dedicação ao outro, a colocar isso no nosso dia a dia, que foi o que ela fez, né? Ela já fazia antes, mas ela não sabia muito bem por quê, e aí ela duvidava. Mas quando ela conheceu o Espiritismo e que ele mostrou para ela essa comunicação, essa solidariedade que existe entre as nossas vidas, entre as nossas existências, vamos chamar como a gente quiser, né? Entre as nossas encarnações, isso resolveu muita coisa, e principalmente ela lutava pela liberdade, pela possibilidade que nós temos de ser livres. Mas ela dizia, só é livre aquele que se dedica, que estuda, que conhece e que faz o que tem que ser feito. Nessa encarnação ela fez isso, né? Então ela teve uma vida de provação, de dificuldade, né? Mas a hora que chegou o momento dela se dedicar ao outro, e infelizmente, né, os textos dela ainda são pouco conhecidos, né? Ela fez o que ela tinha que ser feito. Ela falou da vida espiritual. Ela falou dos problemas aqui na Terra, que são os problemas que a gente vive no dia a dia, mas que são passageiros. Que a gente passa por eles com o objetivo de aprender a ser feliz. Então esse é o nosso convite hoje. Eu agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui com você. Parabéns aos papais, a gente não pode esquecer, né? Hoje em dia dos pais, parabéns a todos os papais. Mas a gente sabe também que ora nós estamos mulher, ora nós estamos homem nessa encarnação, né? E a Dona Amália também é um exemplo disso. Obrigada, gente, de coração, um bom domingo e que Deus abençoe o nosso dia. Muito obrigada.